Glória a Jesus. Deus é bom, amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Aleluia. Quero que você abra comigo em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 9 a 11. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Senhor, quero te agradecer por tua palavra, porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor me concede o privilégio de estar em tua casa para ministrar a tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que de mim mesma eu não tenho condições, e eu dependo completamente do Senhor, do teu Espírito, da unção que flui do teu trono através da minha vida. E mais uma vez eu te peço que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, e que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor traga uma palavra ao nosso coração, uma palavra revelada. E que o Senhor, nesta noite, nos faça crescer mais em Ti, crescer em amor, crescer nas virtudes cristãs. Que o nosso adversário não roube, nós proibimos isso agora, no nome de Jesus, nenhuma palavra. Deus, e que a meditação dessa palavra nos leve a refletirmos, Senhor, em uma conduta que seja melhor para o ano que vai se iniciar. Que nós possamos nesta noite, Senhor, nos expor a esta palavra e sermos transformados por ela. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Dai-nos, Senhor, sabedoria, conhecimento, pela tua palavra, pelo poder desse evangelho, Senhor, que restaura, que transforma o homem, que traz esperança, Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Paulo aqui falando aos romanos, na sequência desses versículos, traz para a igreja virtudes espirituais que devem ser vividas pela igreja do Senhor. Falando aos filipenses, e aí eu quero que você anote, se você puder, se os irmãos puderem colocar ali, Filipenses 1, 9 e 11, acompanhe direitinho tudo aquilo que está sendo colocado, palavra de Deus para edificação, amém? Falando aos filipenses no capítulo 1, versículo 9 a 11, na versão judaica, ele diz assim: e esta é a minha oração, que o amor de vocês transborde na plenitude do conhecimento e na intensidade do discernimento, para que sejam capazes de determinar o que é melhor e, portanto, serem puros e irrepreensíveis para o dia do Messias, repletos do fruto de justiça que procede de Cristo, o Messias, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Queridos, o desejo de Deus para os seus filhos é que eles cresçam a cada dia em amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Deus é pleno em amor, o amor perfeito, o amor sacrificial, o amor ágape. E o Senhor deseja, nós lemos na palavra,
nas cartas, por várias vezes, sendo falado sobre o amor, sobre o crescer em amor, sobre andar em amor, sobre experimentar amor, sobre crescer no conhecimento do amor. E quando foi escrito essa palavra, quando se fala do conhecimento, não é um conhecimento mental, mas é um conhecimento de experiência com o amor de Deus. Por isso nós temos orado e pedido ao Senhor que a Igreja Cristã Semear cresça em amor. Eu quero experimentar a profundidade desse amor do Senhor, porque essa minha vontade está em linha com a perfeita vontade dele. Então ele pede em oração, Paulo, para que a igreja transbordasse na plenitude do conhecimento, de uma experiência com o amor de Deus e na intensidade do discernimento. Para quê? Para que a igreja precisa crescer em amor, experimentar o amor de Deus, vivenciar esse amor de Deus? Para que a igreja tenha o discernimento de determinar o que é o melhor. Amém? Deus deseja que nós tenhamos essa capacidade de escolhermos o que é melhor para as nossas vidas. Aí ele continua aqui orientando: portanto, serem puros e irrepreensíveis para o dia do Senhor, cheios do fruto de justiça. Quando ele fala aqui, cheios, repletos do fruto de justiça, o que é colocado é um crescimento. Você não é cheio de uma vez só, mas você vai se enchendo. Eu vou me enchendo do Senhor. Eu vou me completando a cada dia com esse conhecimento, com esse fruto que é apresentado para Deus em justiça e que procede do Senhor. Todo esse fruto que eu possa dar na minha vida espiritual não é por méritos pessoais, mas vem de uma fonte. E essa fonte é o Senhor. E Ele nos dá através do seu Espírito. Ora, o conhecimento de Deus nos leva a cada dia a uma experiência maior de amor. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece ao Senhor. Porque o Senhor é amor. Amém? Então o desejo do Pai para as nossas vidas é que nós sejamos cheios do fruto da justiça, no conhecimento do Senhor. Isso vem de Deus. O amor é o princípio governante da vida cristã. Eu creio que o Senhor quer nos ensinar isso nesse último culto de domingo de 2013, porque isso é importante. Já que Paulo fala sobre o crescimento, não existe crescimento espiritual sem amor. Amém? Uma pessoa que não ama, que não entende o amor de Deus, que não ama, uma pessoa que retém a outra com falta de perdão, uma pessoa que expõe a outra, ela demonstra que ainda não cresceu, que ainda toma mamadeira. Mas eu creio que essa palavra, pela unção do Espírito Santo, nos fará nessa noite, se nós ainda estamos tomando mamadeira, nós vamos jogar a nossa mamadeira fora, amém? Por isso eu coloquei o título dessa mensagem, não sei se tem muito a ver, mas eu coloquei assim: jogue a sua mamadeira fora. Fale isso para quem está do seu lado: jogue a sua mamadeira fora. O apelo de Paulo é para o crescimento. Amém, irmãos? É o crescimento. Então, crescer em quê? No conhecimento, crescer em inteligência espiritual. Para quê? Para experimentar o que é melhor. Glória a Deus. Para discernir entre o bem e o mal.
E o amor de Deus plantado no nosso coração, o conhecimento do Senhor, nos dá essa capacidade. Amém? Então aqui, quando nós lemos o primeiro texto de Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 11, ele disse, olha, o amor não seja fingido. Vocês aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Então aquilo que é mal, vocês odeiem. Não queiram em suas vidas o que é mal, mas vocês se apeguem ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor na fé. Amar as pessoas como se fossem os nossos irmãos de sangue, pessoas da nossa família. É isso que significa o que está escrito aqui. Você pode anotar e depois conferir e estudar, se aprofundar um pouco mais. Então ele diz, olha, vocês se amem, e esse amor é pela fé, porque a nossa vida cristã, desde o momento em que nós aceitamos a Cristo, é toda pela fé no que está escrito na palavra. Por isso que a nossa fé é uma fé inteligente, porque a nossa fé está baseada naquilo que Deus diz em sua palavra. Aleluia! Graças a Deus por isso. E aí ele diz assim, olha, vocês não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu gosto muito de olhar os textos em várias versões, e a versão na Bíblia judaica, ela é muito interessante. Ela diz assim, esse mesmo texto, que eu não sei se está ali, não está, é Romanos 12, 9, de 9 a 11. Mas na Bíblia judaica ela diz assim, não amem apenas de forma exterior. Né? Eu encontro a irmã, não gosto da irmã, mas estou lá, oh amada, que saudade, né? Aquela forma exterior, é isso que ele está dizendo. Rechacem o que é mal. O que é mal você tem que rechaçar. E se apegue ao bem. Amem-se devotamente com amor fraternal. E aí vem, olha irmãos, a responsabilidade da igreja. Quem é a igreja? Diga, sou eu sou a igreja. A nossa responsabilidade é muito grande, porque nós somos exemplos, amém? O mundo lá fora não conhece o Senhor, e o mundo lá fora precisa conhecer Jesus através da minha e da sua vida. Então ele diz assim, e deem exemplos uns aos outros ao demonstrar respeito. Não sejam preguiçosos quando é necessário o trabalho árduo, sirvam porém ao Senhor com fervor espiritual. O que significa isso? Servir ao Senhor com fervor. Sede fervorosos. Ser fervoroso em Deus é você permanecer fazendo aquilo que você faz, servindo ao Senhor, sem se abater com as pressões, sem ceder com as dificuldades, sem retroceder com as afrontas, sem tirar a mão do arado quando você é atacado pelo diabo ou não é reconhecido. Glória! Eu me empolguei porque Deus tem feito isso na minha vida. Aleluia! Ser fervoroso significa você não diminuir a intensidade daquilo que você faz, a alegria daquilo que você faz, nem diminuir a sua dedicação diante das circunstâncias, porque o crente ele não anda pelas circunstâncias, mas ele se move pela fé. As circunstâncias mostram, o dinheiro não vai dar para pagar as contas. Mas a fé diz, levanta as mãos para os céus e agradeça e diga, Pai, obrigada porque minhas contas estão pagas. Esse é o andar do cristão. Ocorre que nós retrocedemos, nós voltamos atrás, nós não dedicamos. Quando nós esperamos um resultado, nós colocamos a nossa expectativa em pessoas e não
crescemos, ainda andamos com a mamadeira e a nossa dedicação, ela deixa de existir para aquilo que o Senhor quer. Isso significa servir ao Senhor com fervor espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu posso já no final do ano, a gente começa, né, a refletir. Senhor, eu fiz tantos propósitos para 2013, algumas coisas ficaram, alguns sonhos se realizaram e tal. E algumas pessoas se deprimem porque não conseguiram 90% do que esperavam. Outras conseguiram 50% e fica de olho só naquelas 50% que não conseguiu. Você está aqui, você já é um vencedor, porque você não desistiu. Porque a mesma quantidade de pessoas que estão sentadas aqui hoje, pessoas que passaram por aqui, que sentaram nessas cadeiras, hoje estão lá fora, elas desistiram. Então você é vencedor, amém? Você não desistiu. Esse período do ano é um período complicado. Eu sei que os irmãos sabem que é um tempo onde muitas pessoas tiram as suas vidas, porque chega no final do ano, se sente deprimida, derrotada em alguma área e muitas pessoas suicidam. Tem um irmão aqui da igreja que trabalha em um hospital e ele disse que no dia 24 e dia 25 de dezembro foi um terror no trabalho dele. A quantidade de pessoas que chegaram lá porque tentaram o suicídio, muitas conseguiram. O diabo conseguiu. Então, para que nós joguemos a nossa mamadeira fora, né, nós precisamos avaliar o nosso crescimento. E eu posso fazer algumas perguntas, e você faz para você, caso você queira. Será que a minha vida cristã está fundamentada no amor sincero, no amor de Deus? Eu tenho consideração com as pessoas da minha convivência, e aí são todas, amém? Porque às vezes a gente considera aquelas que são importantes para nós, que são agradáveis. Mas o amor, ele tudo crê, ele tudo supera, ele investe em tudo, independente da pessoa merecer ou não. Amém? Então eu posso pensar isso aqui, porque com certeza, se eu procurar crescer nisso, nesse amor, vou entrar 2014 melhor. E você vai entrar melhor, amém? Glória a Deus. Minha vida cristã tem sido de zelo com a palavra e dedicação ao serviço ao Senhor. Eu tenho tido zelo com a palavra de Deus. Eu tenho considerado a palavra de Deus. Eu tenho procurado me alimentar com a palavra de Deus. Eu tenho estudado a palavra de Deus, porque não há crescimento espiritual sem a palavra. Não há, irmãos. Não tem como uma pessoa crescer em Deus se não for através da palavra, da revelação que nós temos, autêntica, em que o próprio autor se faz presente para nos ensinar. Não tem como. E é por isso nós insistimos, temos insistido na igreja, para que as pessoas se dediquem ao estudo da palavra, para que não permaneçam crianças em Deus, e como algumas pessoas que nós encontramos por aí, que são salvas, nasceram de novo, mas tem uma mente cheia de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E essas pessoas começam a se apegar a ensinamentos distorcidos. E aí essas pessoas começam a fazer coisas que não edificam. E quando vem o vento, porque o vento, uma hora ele sopra. Não é verdade? A adversidade, uma hora ela acontece. E é quando menos a pessoa espera. Chega o dia da adversidade. A Bíblia diz que o dia da adversidade existe para todos. Então, quando vem a adversidade, a pessoa ela não consegue se manter, porque é bebê, e uma criança, um bebê, é mais fácil
de ser destruído, de alguém matar. É muito mais fácil, menos esforço. Não é verdade? Então, queridos, nesses dois textos que nós lemos, de Romanos e de Filipenses, nós podemos extrair fundamentos para o nosso crescimento em nossa vida espiritual. E também para a nossa ética, diga ética. Ética do comportamento cristão, que é o que eu observo que falta muito. Falta muito essa questão no meio do povo de Deus. Porque muitas pessoas, elas se autodenominam, né, nos cargos que elas querem ter, elas passam por um lugar, né, e aí elas não concordam com muita coisa, aí elas vão e dão um jeito, e logo elas estão com um povo ali associado, e não tem o cuidado de estudar, e a ética, ela não é observada, e a gente vê intrigas, pessoas pescando no aquário dos outros, insinuações, com segundas intenções, relacionados a ministérios, e aí começa aqueles problemas. São problemas sérios que acontecem no meio do povo de Deus. Mas tudo isso, irmãos, eu atribuo à falta de conhecimento. Uma pessoa que tem entendimento, que conhece a Deus, que conhece a palavra, ela não se deixa levar por qualquer coisa. E hoje, essa palavra, pode ter certeza que é bênção você estar aqui nessa noite, porque essa palavra vai abrir os nossos olhos para verdades do Senhor que nos farão andarmos mais em santidade e pecarmos menos. Amém? Todos querem isso, não é verdade? Nós queremos isso. O anseio do nosso coração é agradar o coração do nosso Pai. E quando, foi o que a irmã Vanusa falou aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical, até quando ela leu um texto que eu ainda vou ler, eu falei assim, Jesus amado, vai falar da pregação. Mas ela estava falando sobre isso nessa manhã, a questão do crescimento. Nós estamos estudando Coríntios. Eu sei que você já leu, porque você é obediente. Desde outubro nós estamos pedindo à igreja para ler 1ª e 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu creio que você já leu essa carta. E ela, falando aqui, nessa manhã, ela estava falando justamente sobre essa questão do crescimento espiritual. Então, aqui, tem algumas colocações em Romanos, no capítulo 12, que nós lemos, que nós vamos extrair esses fundamentos para o nosso crescimento espiritual e também para a ética do comportamento cristão. Amém? Então, quando nós, irmãos, observamos essas verdades, nós jogamos fora a mamadeira, não tem jeito. Amém? Então, em primeiro lugar, ele diz aqui, detestai o mal. Ele orienta a igreja, aos filhos de Deus, a detestar o mal. Amém? Detestar é odiar. O que é mal, o que não vem de Deus, o que é a origem é Satanás, nós devemos abominar, não serve para as nossas vidas. Aleluia? Hoje a aula da Vanusa falou sobre a imoralidade, né? Então, é algo que tem pego muitas pessoas, tem destruído muitas pessoas. Então, algo que contém imoralidade, eu devo rechaçar, eu devo abominar, eu devo odiar, porque ele diz aqui, olha, deteste o que é mal. Amém? Então, aquilo que o nosso Pai detesta, nós também detestamos. Amém? Você pode dizer amém por isso? O que o meu Pai detesta, eu também detesto. 1 Coríntios 6, versículo 18, que foi o que a Vanusa mencionou. E aí ela disse, e eu vou aqui
ratificar que existem determinadas coisas que não dá para a pessoa ficar negociando. Ela tem que fugir. Ela tem que fugir da situação e daquela circunstância. Ela tem que fugir. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Queridos, a perversão sexual, ela estabelece uma ligação iníqua com as trevas. Há uma ligação, há um portal aberto. Muitas pessoas estão escravizadas por Satanás nessa área. Tem pessoas que não têm coragem de falar. Tem pessoas que não conseguem confessar e pedir ajuda. Aqui na igreja, Deus tem trazido esse tema em alguns momentos que são necessários. E as pessoas que têm tido problema nessas áreas, que têm nos procurado os pastores e têm recebido oração, porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Você confessa para Deus, amém? Mas quando você está debaixo de uma opressão e um aprisionamento, você pode chegar na sua cobertura e falar a sua situação. E aquela cobertura, usando da autoridade que Deus delegou, vai orar pela vida dessa pessoa, quebrando, e essa pessoa tem muito mais facilidade para sair da prisão. Então, essa impureza, né, essa perversão, estabelece uma ligação de almas e um ponto de contato com demônios. Então é algo muito sério. E o que acontece depois disso? A pessoa passa a sofrer a perseguição, a maldição. A maldição vai acompanhar aquela pessoa. Eu não vou entrar aqui, isso é tema para seminário, porque a maldição nessa área são vários pontos, e aí a gente pode estudar. Nós já estudamos um pouco nos seminários que tivemos aqui de batalha espiritual, de cura interior, já foi tocado muito sobre isso. Então, a maldição acompanha a vida daquela pessoa. E nós sabemos que uma pessoa debaixo de uma maldição, ela compromete a sua família. Amém? Ela compromete a igreja. Porque a igreja é um corpo. Então ela compromete, ela está pecando contra, ela está desonrando a Deus, ela está se desonrando, ela está desonrando a autoridade espiritual, ela está desonrando os seus pais, ela está desonrando a sua família, está desonrando aquela pessoa. Se tiver alguém envolvido, porque hoje é tudo virtual, né? Então está se desonrando. Então, queridos, isso é muito sério. Aí a Bíblia diz para que nós tenhamos aversão a esse tipo de coisa. Fujam da imoralidade. São 3 pontos aqui que eu quero colocar para dar fundamentos a esse crescimento que o apóstolo Paulo orienta a igreja a buscar. O primeiro deles é a imoralidade. O segundo, porque esses pecados, pastora, porque são esses que você está colocando? Porque por várias vezes na palavra de Deus, nós encontramos menção desses 3 pecados. Existem outros, muitos outros, mas por várias vezes nas cartas nós encontramos esses 3 juntos, sendo mencionados. Então a imoralidade sexual, o outro é a idolatria. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Abra aí, marque na sua Bíblia se você quiser. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, adoração de ídolos, ato de prestar culto divino a criaturas e coisas. Não é só um pedaço de gesso,
não é só um quadro, não é só um lenço, mas são criaturas e coisas. Idolatria é um amor cego, uma paixão exagerada. E eu quero chamar a atenção aqui, porque essa paixonite aguda leva muita gente para debaixo da terra, porque quer, aí não consegue. Isso é idolatria, fuja disso. Clame pelo sangue de Jesus, porque daqui a pouco a pessoa conhece, o cara conhece aquela menina e ele morre por ela, ele está tão doido por ela e ela não quer, ele vai lá e corta os pulsos. Uma idiotice. E a Bíblia diz aqui: fuja da idolatria. Isso é idolatria. Por quê? O significado de idolatria, além de adoração por coisas e pessoas, fala que é um amor cego, uma paixão exagerada. Irmãos, tudo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, se é o carro, então ele é um ídolo. Se é uma pessoa da família, então é um ídolo. Se é uma bolsa, se é um sapato, se é um brinco, eu não saio, eu morro, eu perco a minha alegria, o meu humor, porque se eu não tiver com esse brinco, eu não estou feliz. Então pega, não usa, fica uns 40 dias sem usar, para você dominar isso daí e pronto. Eu morro, eu não saio sem o batom, sem o rímel. E se sair, tiver uma circunstância que eu tenha que sair, acabou a minha alegria. Então, coloca em sujeição. É a melhor forma de nós vencermos essas coisas. Amém? Irmãos, eu vou dar um exemplo meu. Eu gostava muito de usar calça comprida e gosto. Não vejo pecado nenhum em usar calça comprida, desde que a mulher não use aquela calça que é aquela aqui, da carne. A vácuo, né? Aquela calça que ela veste, que é vestida, que parece que foi vestida a vácuo. Entenderam, meninas? Que a gente fica imaginando como que a bênção vestiu. Ela se deitou e puxou, e levantou e passou 1 hora para fechar o zíper, porque é tão apertada, né? Ficou uma calça a vácuo. Mas uma calça decente, né? Uma calça decente, de acordo com o corpo da pessoa, é confortável. Muitas vezes a pessoa está bem mais vestida do que uma pessoa que está com uma saia curta, né? Mostrando tudo. Então, eu gostava muito, mas aí eu pensei, bom, será que isso aqui está me dominando, que eu quero só vestir calça? Então eu vou ficar uns meses sem vestir calça comprida, só vou vestir saia, isso aqui não me domina. Café, gosto de café. Então eu faço um jejum, 40 dias sem tomar café, que eu estou mostrando para o meu corpo, para a minha alma, que eu não sou dominada por isso. Está entendendo? Eu gosto de usar brinco, então eu fico 2 anos, 3 anos, 4 anos sem usar, que aí isso aqui não me domina. Porque as pessoas, muitas vezes são dominadas por isso. Você está entendendo como que é? Então, idolatria. Eu tenho que escolher entre Deus, né? Eu vou cultuar Deus ou eu vou fazer isso daqui. Então, Deus fica em segundo plano. É igual a história do menino, eu já contei aqui. O menino ganhou do pai R$2. Meu filho, R$1 você compra de pão e o outro R$1 você dá na igreja. Aí ele saiu com a moedinha para lá, para cá, jogando. Uma caiu no bueiro. Aí ele olhou, só ficou uma. Ele falou assim: eita Deus, a sua moeda caiu. Só sacrifica o que é de Deus, né? Só sacrifica o que é de Deus. Então, irmãos, a Bíblia manda que nós devemos fugir da idolatria. Sabe por quê? Porque quando nós temos ídolos, lá no Salmo 115, versículo 8,
diz que tornem-se semelhantes aos ídolos, aqueles que servem os ídolos. Ou seja, antes ele diz, olha, que o ídolo, ele tem boca, mas não fala, ele tem olho, mas não vê. Então uma pessoa que é idólatra, daí a pouco ela perde o discernimento, o sentido das coisas. E é uma presa fácil para o diabo. E não consegue crescer em amor. Não consegue crescer espiritualmente. E a Bíblia diz, fuja dessas coisas. Diga para quem está do seu lado, fuja. Aleluia. Aí, irmãos, Colossenses 3, versículo 8 e 9, ele vem e nos ensina o seguinte: mas agora, diga para quem está do seu lado, irmão, é agora. É hoje, irmão, e é agora. A nossa decisão diante do que está sendo exposto aqui pela palavra é hoje e agora. Amém? Abandonem todas essas coisas. Tem que abandonar. É necessário abandonar, é necessário fugir, abandona, deixa para trás, vai morrer junto com 2013, porque eu entro em 2014 melhor, sem essas coisas na minha vida. O tempo está passando muito rápido, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, algo novo tem que acontecer, está acontecendo dentro de mim, dentro de você. Amém? E o que ele manda abandonar? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente, não mentir uns aos outros. Aí ele diz, olha, não façam isso, visto que vocês já se despiram do homem velho com as suas práticas. Hoje na aula da Vanusa ela trouxe umas fotos aqui, tinha um moço com uma máscara e tinha metade do rosto dele, ele estava arrancando, né? Daqui para baixo estava a máscara que ele estava arrancando, daqui para cima o rosto dele. Se você já se despiu desse homem velho, já não faz parte da sua vida nem da minha vida, nós tiramos essa roupa de vergonha, de ira, de injustiça, amém? De incredulidade, de mentira, tudo isso foi arrancado, foi embora com o homem velho, e agora eu me visto de quê? Do homem novo, santificado pela palavra, regenerado pelo poder do sangue de Jesus, me visto com as vestes de justiça, ando na sabedoria da palavra. É tudo isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Porque nós já não temos mais essas práticas em nossas vidas, porque isso faz parte do homem velho. Mas às vezes, irmãos, o que acontece? O homem velho, ele quer ressuscitar. Você mata, mas ele quer ressuscitar. Mas hoje ele vai morrer aqui, em nome de Jesus. Amém? E o outro tema é rebelião. Fuja da imoralidade, fuja da idolatria e fuja da rebelião. A imoralidade, ela traz consequências terríveis para a vida do ser humano. Vício, aprisionamento, culpa, condenação e tantas outras coisas. Miséria, doença. Já tratamos de pessoas com problemas nessa área, que a família toda entrou em enfermidade, que entrou a derrota financeira. Então são coisas fortes que acontecem nessa área. Idolatria, a pessoa perde a visão, perde a audição espiritual, morre, se torna como o ídolo. E a rebelião, irmãos, existem tantas coisas que Deus fala em sua palavra sobre a rebelião, que eu acredito que a igreja deva buscar mais, entender sobre isso, para não sofrer as consequências e nem levar pessoas inocentes a sofrer junto. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 17, 11, não sei se está aparecendo ali. O homem mau
só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Olha só. Tem uma consequência para aquela pessoa que tem malignidade no coração, que deixa crescer no coração. Quem é esse oficial impiedoso? Você vai encontrar lá em Mateus 18:34, Jesus falando sobre os verdugos, no caso da falta de perdão. É a mesma coisa. Um mensageiro, você abre porta para um mensageiro de Satanás te ferir, com o pecado da rebelião. Então, o sinônimo disso que eu estou falando, desse versículo, Provérbios 17:11. O homem ímpio continua em sua atitude de rebeldia, mas um dia ele é surpreendido por alguma calamidade. Um mensageiro cruel é enviado contra ele. Por isso que nós encontramos sempre esses três pecados associados, porque são coisas fortes e que o Senhor quer que nós tenhamos uma atenção especial. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, a parte A, diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, qual é a recompensa para a rebelião que a Bíblia nos mostra? Estou dando os versículos bíblicos para que os irmãos confiram o que nós estamos falando, amém? Qual é a recompensa para a rebelião? Na Bíblia, a recompensa para a rebelião, que é a feitiçaria, é a execução. Êxodo 22, versículo 18, está escrito: a feiticeira não deixarás viver. Foi uma palavra que Deus liberou. Deus não aceita a rebelião. Deus não aceita a feitiçaria. E ele disse: olha, a feiticeira não deixarás viver. Em Josué, no capítulo 1, versículo 18, aí você vai falar assim: não, mas essa feiticeira aqui é de obra de macumba. Então tá, eu vou falar sobre rebelião, desobediência a um líder. Tá? Vou te dar o versículo. Josué, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz a palavra: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções, estava falando sobre as instruções que Josué estava dando para o povo, e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Será morto. Nós vemos isso com Coré, naquela situação onde ele pereceu juntamente com os outros. Amém? Então, quem se envolve, a Bíblia diz, irmãos, que quem se envolve em rebelião é tolo. Diga: eu sou sábio, não sou tolo. Está escrito isso, pastora? Tá. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Aqui fala de uma rebelião, e você pode ler esse capítulo 15, que é bem interessante, que Absalão, filho de Davi, ele queria tomar o lugar de Davi. Ele se levantou no coração dele contra o pai, e ele ficava na porta da cidade, recebendo as pessoas e dizendo: olha, eu te vejo, eu entendo o seu problema, mas o rei não tem tempo para você. Eu faço melhor. Ah, se eu tivesse no lugar do rei, eu faria melhor. É assim, irmãos, que começa rebelião em todos os locais. Alguém começa soltando, liberando o veneno. Entendeu? Vai soltando. Olha o que diz aqui: só que aqueles homens, eles entraram numa rebelião, nesse pecado, entraram em maldição, por tolice, porque não tinham conhecimento. Veja bem, diz assim: e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens. Olha só, ele conseguiu 200 homens com a conversa mansa dele,
porém iam na sua simplicidade. Eles foram enganados na simplicidade deles, porque eles foram levados por a conversa daquele rebelde que queria tomar o lugar do pai. Porque nada sabiam daquele negócio, eles não sabiam do que estava no coração, quem estava movendo. Muitas vezes a pessoa faz isso, nem ela mesma está sabendo, se ela não conhecer a Bíblia. Mas ela está sendo movida por Satanás. Porque ele é o primeiro rebelde que a Bíblia nos mostra. Então, existe uma maldição para o rebelde e para a família do rebelde. Por isso, irmãos, que eu entendo que nós devemos aprender sobre isso, a fim de preservarmos os nossos, a fim de não levarmos pessoas inocentes para uma posição de sofrimento e de dor. Apocalipse 12, 9, nós vamos ver aqui os exemplos de maldições para pessoas que foram rebeldes. A primeira dela é o diabo, por isso que eu vou ler esse primeiro aqui, porque ele é o mentor, ele que criou a rebelião. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, amaldiçoado, perdeu a glória que ele tinha. Segundo, Absalão, que eu já mencionei aqui, segundo Samuel 18, versículo 15, diz assim: e o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. É a execução, é a morte. Muitas pessoas, ninguém vai chegar e vai dar um tiro na pessoa, mas espiritualmente ela morre. Espiritualmente ela morre. Irmãos, eu tenho acompanhado ao longo dos anos e visto várias e várias pessoas que morreram espiritualmente. Morreram. Hoje estão andando por aí sem igreja, porque igreja nenhuma presta para essas pessoas. Nada presta, não tem nenhum pastor que presta, só quem presta é ela. Absalão aqui era só ele que prestava. Só ele que fazia o que era certo. Isso é muito sério, irmãos. E tem um pastor nos Estados Unidos que ele dedica a vida dele, de quando ele começou o ministério, a ensinar sobre esse assunto. A tratar sobre esse assunto. E sobre esse assunto ele já escreveu vários e vários livros. E já foi usado por Deus para salvar muitas pessoas de entrar na simplicidade como esse povo entrou aqui com Absalão. 1 Reis 2:46, nós encontramos uma pessoa também que pagou um preço, que foi Simei. Diz assim: então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Simei, ele cometeu rebelião e maldade contra Davi. Salomão veio e matou tanto Simei como Adonias como Joabe, porque é uma ordem do Senhor. Então, um outro que nós encontramos, pastor, está falando só do Velho Testamento, nós estamos na Nova Aliança, tá? Judas. Judas foi um rebelde que traiu Jesus, que estava na igreja, ele era um crente, o pastor dele era Jesus. Pastor Jesus, com sua igreja ali, os 12, né? E o que aconteceu com ele? Mateus 27:5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Eu vou demorar um pouquinho nesse tema. Por quê? Porque esse espírito, ele tem que ser revelado. Ele tem que ser exposto para ser aniquilado. Amém? Para ser aniquilado da nossa vida, nós não vamos entrar em 2014, ninguém dessa igreja, com esse demônio dentro da pessoa, agindo e induzindo pessoas ao erro. Como identificar um rebelde? A Bíblia nos mostra. Primeiro,
pela desobediência. O que aconteceu com Saul, que foi um rebelde à ordem de Deus? Ele desobedeceu. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então o primeiro sintoma é desobediência. Se o chefe manda fazer de um jeito, a pessoa desobedece e só faz do jeito que ela quer. Se o professor manda fazer o trabalho de um jeito, a pessoa desobedece, não faz. Ela pode fazer 99%, mas 1% ela não faz porque ela é desobediente, ela é rebelde. O líder na igreja fala para fazer assim, ele não faz porque ele é rebelde, ele quer desobedecer, ele quer se levantar contra. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. E por causa da desobediência entra a rebelião. Então você pode discernir esse espírito se você não gosta de obedecer. Pode discernir. O pai fala, não faça isso. Aí o demônio está lá dentro da pessoa. Eu faço. E vai e faz. Faz e continua fazendo. Qual é o resultado, irmãos? O Senhor falou comigo: filha, eu quero que você ensine. E eu tenho falado isso para a igreja. Então estou falando de uma forma didática. Ninguém vai sair daqui nessa noite exposto a essa palavra que esteja sujeito a isso, se não quiser. Porque hoje você está sabendo e eu estou sabendo. Amém? Você identifica a rebelião por uma pessoa que é irônica, sarcástica, zombeteira, o escarnecedor. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. E aí quando tem algo assim na vida da pessoa, a Bíblia manda lançar fora. Está entendendo? Está na sua casa, você tem que tirar esse mal. Está na sua vida, tem que tirar. Provérbios 22:10. Pastora, está na Bíblia? Está. Não estou, tem teólogos aqui dentro da igreja, e eu não estou usando texto para pretexto. Amém? Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. Se você tira da sua vida, da sua convivência, alguém que é rebelde, você vai tirar a contenda da sua vida. Você vai parar de ouvir fofoca. Você vai parar de ouvir mentira. Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes eu estou falando algo que eu ouço de pessoas. Pessoas entram na igreja e o fofoqueiro que trabalha no serviço de informações secretas passa um relatório da vida de todo mundo. Aquela pessoa está alegre, feliz na igreja. Daí a pouco a pessoa está morta, porque morre. Quem se associa com fofoqueiro morre, perde a graça de trabalhar. Está entendendo? Ficou quieto. Agora, pode ser que você esteja questionando o que eu estou colocando aqui. Então, se você é mais sábio do que essa palavra, ore e peça para Deus te falar. Amém? Ore. Ora. Deus, olha, eu quero essa revelação disso daqui. Veja o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 16, versículos 17 e 18. Diz assim, irmãos, olha, abre a Bíblia aí e lê. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado. Se Paulo mandou tomar cuidado, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade. Eu tenho que ensinar as pessoas a tomar cuidado com esse veneno da serpente, que é a rebelião, que é a idolatria, que é a imoralidade. Amém? Ele diz assim: tomem cuidado
com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Paulo está dizendo aqui, presta atenção, gente. Vocês tomem cuidado, vocês sabem, há uma versão que diz assim, noteis, eu quero que vocês notem, que vocês marquem, marca aquela pessoa está marcada. Está marcada. Marque essa pessoa que causa divisão e coloca obstáculo ao ensino que você tem recebido. Ei, você saiu da igreja, recebeu uma palavra, vai andar em santidade, não vai atrair a maldição para a sua casa, para a sua família. Aí vem, bom, não é bem assim não. Sabe como é que é? Não é bem, irmãos, a Bíblia fala para você marcar e evitar. Está escrito para evitar? Tá. Isso é falta de amor? Não. Isso não é falta de amor. Isso é inteligência. A Bíblia diz, afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas a seus próprios apetites, mediante as suas palavras suaves de bajulação, enganam os corações ingênuos. Tem gente que está bem intencionada, se associa com alguém que tem essas características aqui, que traz divisão, que coloca obstáculo ao ensino, que traz contenda, que traz maledicência, destrói a vida da pessoa. Esse pastor que trabalha com isso, ele disse que ensinou 1 ano na igreja. E quando foi um dia, um irmão chegou para o outro irmão e falou assim, varão, não sei não, estou gostando não. Estou gostando da igreja, estou gostando da forma como o pastor está conduzindo as coisas, não sei. Aí o irmão olhou para ele e falou assim, irmão, você está sem noção? Você está doido? Aí ele falou assim, uai, por quê? Eu estou falando e tal. Ele falou assim, irmão, se você está com problema, você está com problema, porque você sabe o que você está atraindo para você. Na minha vida não. Você vá conversar com o pastor. Tire as suas dúvidas com o pastor. Então, ele conta do fruto que essa igreja tem. Por quê? Jesus disse, um reino dividido, ele não prospera. E nós somos unidos, amém? Essa igreja é unida. Essa igreja anda em amor. A marca que Deus levantou para nós desde o início da igreja é que nós andamos em amor. Então, nós não podemos deixar que Satanás pule o muro, entre em vida de pessoas e haja trazendo divisão, contenda, falando coisas, difamando pessoas, destruindo o trabalho de pessoas. Amém? Isso acontece? Acontece. Acontece, irmãos. Só que essa palavra, ela transforma. E hoje, nós podemos nos arrepender. Amém? Qual é o tratamento espiritual que a Bíblia nos mostra, dado aos rebeldes? Eu já mostrei 3 aqui. Vou mostrar sobre a vida de Joabe. O que Davi disse quando descobriu a rebelião, a infidelidade? 2 Samuel 3, 29 diz assim: caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Irmãos, eu estou falando de um assunto sério, que se o negócio for só para a pessoa lá, que ela se acabasse, se destruísse, menos mal. Mas existem coisas que nós fazemos que atingem os nossos. Então isso é muito sério. E ele diz aqui, ó, caia sobre ele e a cabeça dele e toda a sua família. E aí a maldição alcançou as gerações. Aí alguém tem que entrar na posição de justiça para poder quebrar a maldição. É assim que nós aprendemos. Amém? Alguém entra na posição de justiça, renuncia, rejeita, confessa, aquela maldição é quebrada. Aqui diz: jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, ou quem use muletas, quem morra pela espada, ou quem passe
fome. Então, queridos, o que havia aqui nele era um espírito de orgulho, de rebelião, de arrogância. Havia nesse homem um excesso de confiança. E aí a gente vê que muitas vezes as pessoas se tornam arrogantes, se tornam muito confiantes em si, naquilo que elas têm, naquilo que elas podem fazer, e termina como cidadão essa noite. O Anderson Silva, logo de primeira já foi derrotado, estava afrontando, estava querendo se mostrar, e o que aconteceu com ele? Está lá, 6 meses, cirurgia, vai ficar de molho para quebrar o orgulho. Está entendendo? Então é assim, irmãos. Muitas vezes as pessoas têm que entrar nesse tratamento. Outro ponto que nós identificamos quando esse espírito quer nos rodear é a mentira. A mentira e a fofoca. Provérbios diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Provérbios 6,16. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O versículo 19 diz sobre a fofoca: e o que semeia contenda entre irmãos. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito lindo e glorioso na sua vida, como tem na minha. Este propósito envolve o nosso crescimento nas virtudes espirituais, que são aquelas que Paulo fala lá em Romanos, o primeiro texto que nós lemos. Eu li algumas virtudes, mas ali tem uma sequência de muitas outras que você pode anotar e começar a orar e confessar para a sua vida. Eu confessar para a minha vida. Amém? Eu posso fazer disso uma oração todos os dias. Mas o diabo, sabendo que Deus tem um propósito lindo, maravilhoso, um futuro brilhante, mais brilhante do que o sol do meio-dia para a vida dos filhos obedientes do Senhor, ele sempre vai designar pessoas para impedir o propósito de Deus acontecer na sua vida. Amém? Então nós precisamos saber disso. Ora, irmãos, se eu me associo com alguém que anda nesse espírito, eu vou cair junto com essa pessoa. E o propósito que Deus tem em minha vida será comprometido. Então nós precisamos vigiar em relação a essas coisas. Em relação à imoralidade, em relação à idolatria, em relação à rebelião. Se tiver alguém na igreja que vai na sua casa para dar as informações, o jornal do meio-dia, o da manhã, bom dia irmão, vou te contar a última, à noite, o jornal da meia-noite, lança fora, é o conselho que a Bíblia diz, lança fora, diga para essa pessoa: irmão, você está doido? Se essa pessoa vier te dar notícia da vida de fulano, de A, de B, de C, fala assim: irmão, você está sem noção, a Bíblia manda eu te lançar fora, varão, não vai ter, ou varoa, não vai ter coisa. E irmãos, isso é feio, fofoca é horrível, fofoca é horrível. Tem uma foto na internet que eu gosto, que o povo põe no Facebook, é uma língua com a tesoura assim cortando. Se for necessário, pega a tesoura e corta, lança fora um pedacinho da peçonhenta, para que a pessoa possa andar nas virtudes de Deus, na santidade. Amém? Me perdoa se eu falei alguma coisa forte, mas o que eu estou tentando trazer aqui é algo que seja forte, que choque você, para que eu não esteja sempre num estado de vigilância e continue crescendo em Deus. Amém? E não deixe que essa maldição entre na minha vida, nem na sua vida e nem na igreja. Amém? Porque a fofoca, ela traz os pratos do espírito de Jezabel. Se você não sabe, esse espírito de Jezabel, que é de manipulação, manipula, porque traz a fofoca. E a pessoa, ela está andando de um jeito. Aí ela é manipulada por aquele cidadão, por aquela pessoa.
esse espírito de Jezabel, ele se instala na casa e o veneno desse demônio, ele fica ali destilando e a pessoa vai respirando aquilo ali. Aí ela fofoca de manhã, ela fofoca de tarde, ela fofoca de noite, ela põe um contra o outro, a pessoa está andando ali, está fazendo aquele negócio, aí vem uma notícia, a pessoa desgosta. Irmãos, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Nós tivemos uma pessoa, e como já faz muito tempo, eu não estou expondo a vida de ninguém, então eu nem estou mencionando o nome, eu estou mencionando uma situação. Nós tivemos uma pessoa que nós acolhemos dentro da igreja, amamos, cuidamos, Jesus curou, restaurou, curou a pessoa de uma enfermidade que não tinha cura, desenganada pelos médicos. Aquela pessoa estava destruída ministerialmente. E nós levantamos aquela pessoa no ministério, porque esse é o nosso chamado. Nós estamos aqui como uma alavanca para que você vá, para que você cresça, para que você prospere no ministério, para que você entre no seu desígnio, naquilo que Deus tem para a sua vida. Nós estamos aqui sempre motivando as pessoas a trabalhar, a fazer algo para o Senhor, porque quando as pessoas fazem, estão fazendo para Deus. Estão fazendo para Deus. Então, nossa motivação é essa. E levantamos aquela pessoa. Aquela pessoa começou então, chegou e pediu para fazer um trabalho na igreja. E nós abençoamos para fazer o trabalho. Depois de 2 meses, a pessoa chega para a gente e diz assim: olha, eu quero isso, isso e isso. Não vou nem falar para que ninguém imagine que seja alguém. E aí nós falamos assim: não, isso daqui não dá para fazer, para ser feito não. E essa pessoa se associou com uma família que o Carlos Humberto ganhou o moço ali no meio da rua, meu esposo. E era uma pessoa que a esposa tinha orado há anos. E um dia ele passando ali, Deus tomou o pastor Carlos e evangelizou aquele homem. E ele ficou fiel, alegre na igreja e trabalhando. Daí a pouco, irmãos, aquele homem descaiu, ficou triste, não tinha mais gosto para vir para a igreja. Aí daí a pouco, essa pessoa sai da igreja, abre uma igreja, e o coitado do irmão, viu aqui que eu li, que a pessoa seguiu ali, Absalão, na simplicidade do coração? Em vez dele ter chegado para a gente, ter perguntado, porque aquele irmão, como ele não tinha capacidade, não tinha chamado, o que ele fez? O invejoso faz o quê? Fala mal. Começou a falar mal. É porque a igreja não me ajuda. A gente dava o carro para ele ir em tudo quanto é lugar que ele queria, o carro da igreja, para ele ir fazer a obra. A gente divulgava o trabalho dele, a gente colocava as fotos, a gente fazia as coisas. E ele dizendo que a igreja não ajudava. E o irmão foi ficando triste. Em vez desse irmão chegar na gente e perguntar, porque a gente ia falar o que estava acontecendo. Não, ele já tinha sido seduzido pela malignidade daquela língua. Que Tiago diz que incendeia uma floresta. O problema da língua é sério. É sério. Incendeia, põe em chamas famílias, põe em chamas ministérios, trabalhos, coisas que são feitas durante anos, pessoas pagando um preço, e aquela pessoa que não tinha nenhum compromisso com nada, com ninguém, só queria associar a rebelião dele, porque Absalão queria juntar gente com ele. Ele não queria juntar gente para estar com Davi, irmãos. Presta atenção. Nós somos uma família, nós trabalhamos para Jesus. Então o que aconteceu? Aquele irmão foi embora. 3 meses, tudo veio à tona. Tudo, porque Deus é fiel. Deus é justo. Deus é justo. Durante esses anos eu tenho visto a justiça de Deus se manifestando. Porque nós abençoamos os nossos inimigos.
porque nós perdoamos, porque nós oramos por aqueles que nos odeiam, porque nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor mandou. Independente de quem seja, você tem que amar. Eu estou falando aqui de amor, comecei aqui falando de amor, tem que amar. O que aconteceu? Aquela pessoa não morreu, irmãos, porque veio pedir perdão. Porque estava desenganado pelos médicos. Desenganado pelos médicos. E um dia encontrou com a gente da igreja, pediu perdão. E o Senhor curou aquela pessoa. Para a glória de Deus. Hoje está firme com o Senhor. Graças a Deus. E o casal ficou envergonhado e não voltou mais. Esse é o problema. Então, amados, nós precisamos ensinar sobre essas coisas, para que quando o escarnecedor apareça, para quando a desobediência surja, para quando a fofoca surja, nós possamos lançar fora, porque esse aqui é o remédio que Deus deixou na palavra. Amém? Eu quero que coloque aí Provérbios 26, 18 e 20. E aí nós vamos agora concluir, né? Entrar na conclusão, para não cansar os irmãos. Provérbios 26, 18, 20. Diz assim: como um louco, atirando flechas mortais e brasas, é aquele que engana o outro e diz: eu só estava brincando. Se não há madeira, o fogo se apaga. Se ninguém fofoca, a contenda para. Glória. Eu vou ler de novo. Como um louco atirando flechas mortais e brasas, é aquele que engana o outro e diz: eu só estava brincando. Se não há madeira, o fogo se apaga. Se ninguém fofoca, a contenda para. Eu queria que você aplaudisse essa palavra. Glória. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus para a nossa vida, irmãos. Amém? Então, tome cuidado com os trabalhadores do departamento de informação. Fuja do jornal do plantão. Amém? E qual é o conselho, então, de Paulo para nós? Apegai-vos ao bem. Está lá em Romanos 12, o texto que nós lemos, que ele diz: olha, vocês aborreçam o que é mal, agora se apeguem o que é bem. Eu ensinei nessa noite o que é mal. Amém? Então agora, o que nós vamos fazer? Nos apegar ao que é bem. O que Paulo ensinou aos Colossenses. Portanto, capítulo 3, versículo 12. Como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, que a capacidade dele vinha do Senhor. Ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Então, irmãos, nessa noite, nós podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o que há em mim não é bom, mas do Senhor eu posso receber tudo o que é bom. Limpa o meu coração, a minha capacidade, a humildade, a mansidão, tudo isso vem do Senhor. Então me dá, eu preciso. Que possa fluir na minha vida, para que eu seja um instrumento de bênção, um instrumento de restauração, para que eu esteja cheia desse amor do Senhor, a fim de que essas coisas não tenham espaço, não tenham lugar na minha vida. Irmãos, vamos jogar mamadeira fora. O crente maduro, ele não anda nessas coisas, ele anda em amor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Busque isso. Vamos buscar. 2014 está chegando. Já estamos melhores do que o ano passado. Não é verdade? Já crescemos muito. Crescemos em perseverança. Já crescemos em fé.
Mas vamos crescer mais em amor, vamos crescer mais em mansidão. E essas coisas maravilhosas que Deus tem para os seus filhos desfrutarem, vão se manifestando dia após dia, independente das circunstâncias. Amém? Terceiro conselho dele é: amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos 12, parte A do versículo 10. Então, queridos, a igreja é a família de Deus. O amor é a marca visível de Deus na igreja. Amém? O amor é a marca visível de Deus na igreja. E esse amor, ele precisa ser manifestado em nossas vidas. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Mas vós que ouvis isto, eu digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem e aos que vos odeiam. Então, irmãos, eu fico pensando, quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, Jesus mandou amar os inimigos, não foi? Você ouviu? Alguém ouviu aqui o que eu li? Se Jesus mandou, irmãos, nós amarmos os nossos inimigos, qual deve ser a nossa atitude, então, com os nossos irmãos? Não é verdade? Jesus mandou amar os inimigos. Inimigo, agora irmão. Porque às vezes existem pessoas que elas são piores do que os inimigos. Não é verdade? Parece que é amigo, mas são piores do que os inimigos. Pior coisa que tem para um crente é lutar com o crente. Mas Jesus nos ensinou, isso não convém aos filhos. Irmãos, eu confesso para vocês, eu queria dar uma mensagem aqui, para você sair daqui muito fortalecido e animado. Mas eu estou optando em trazer mensagens em que nós possamos nos tornar melhores para o Senhor. Amém? Não tem muito amém não, mas tudo bem. O penúltimo conselho para a gente passar para o último: no zelo não sejais remissos. Então 2014 vem, você já fez bem esse ano, conforme as suas forças. Vamos continuar nesse mesmo espírito, zelosos, amém? Não vamos negligenciar, não vamos baixar a guarda, vamos trabalhar com excelência em todas as áreas da nossa vida. E o último ele fala, servindo ao Senhor. E como a Bíblia nos ensina? O Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria. Eu estou terminando um ano de muito trabalho, de muitas dificuldades. Eu sei que vocês também passaram por muitas situações difíceis, enfrentaram dificuldades. Nós tivemos muitas vitórias e tal, mas eu estou animada no Senhor. Porque tem pessoas que terminam o ano, está se acabando de tal jeito que não queria nem que o outro começasse. Está com medo até de ser pior. Mas eu quero te dizer que Deus não tem isso para você. Anime-se na palavra, fortaleça-se nos conselhos do Senhor. Amém? Que nós possamos nos amar cada vez mais, que nós possamos ser zelosos, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, e assim a gente pega a mamadeira e joga fora. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos.